Voltamos. Olha só, pessoal, presta bem atenção nisso. Nós falamos sobre, olha só, o nosso querido e amado aí, pensão por morte. Nesse caso, a pensão por morte, vamos pegar aqui um exercício para a gente frisar essa ideia de pensão por morte. Lembrando que é um benefício dado aos dependentes e lembrando que existe o dependente da primeira, segunda e terceira classe. Então, observe o detalhe da questão. Olha na tela aí pra gente. Olha só, pessoal, a viúva pode pedir pensão por morte? Pode. Do marido falecido? Claro. Concorrentemente em igualdade de condições com os demais dependentes da primeira classe, que é, né, companheiro, filhos, até 21 anos ou relativamente dado como incapazes. Mas olha o detalhe onde está o erro da questão. Desde que comprove dependência econômica. Não. A viúva entra na condição de companheira e o pessoal da primeira classe não precisa comprovar dependência. Já é presumida, já é de forma automática. Então, nesse caso, a questão está errada pra gente. Vamos para um outro benefício agora. O nosso querido aí pra gente, olha só, benefício dos dependentes, no caso aí, o famoso auxílio reclusão. O que nós temos aí de auxílio reclusão? Como eu sempre digo para vocês, o auxílio reclusão ele é mal compreendido, tá? Claro, tem algumas discrepâncias aí entre o auxílio reclusão. Nós vimos, por exemplo, que o auxílio reclusão ele goza de uma graça do preso recluso, não é? Você, ao sair do sistema recluso, regime fechado ou semi-fechado aí pra gente, progredido que nós chamamos de semi-aberto, você ainda goza do auxílio reclusão. Ao ter direito à sua liberdade, ou seja, progredir para o regime aberto, você ainda goza do que nós chamamos de direito ao benefício, ou seja, uma graça de 12 meses. E o que é irônico, porque quem está servindo as Forças Armadas era trabalhador, tinha carteira assinada, vamos supor que eu era um motoboy numa empresa e fui pego no serviço militar, servi durante um ano a pátria, terminou o meu serviço militar, eu só tenho direito de gozar da graça do benefício por 3 meses. Em contrapartida, quem está recluso terá direito a 12 meses. E aí nós temos algumas características, que é o auxílio reclusão. Então não é para dar para todos os presos. Calma, presta bem atenção. O INSS é para quem contribui. Então quem está contribuindo na Previdência Social, você que contribui, você terá direito ao auxílio reclusão. Só que você não tem graça, tá? O auxílio reclusão ele não tem o que exigir de carência, a carência é zero, você pode ser preso a qualquer momento. E você era um contribuinte, carteira assinada, estava contribuindo, era um empregado, por exemplo, e praticou um crime, foi preso. Cara, mas a prisão é preventiva, a prisão é temporária? Não interessa. Quem está sob o regime de reclusão, está preso, nesse caso, era trabalhador de carteira assinada, terá direito a esse benefício. Mas, Ricardo, eu ganhava R$4.000. Não, calma. O auxílio reclusão, ele é para o preso de baixa renda e é um benefício dado aos dependentes. E um detalhe importante. Ricardo, eu fugi do presídio. Se você foge, você não está mais recluso e seus dependentes perderão direito ao auxílio reclusão, porque como nós veremos na aula, você tem que comprovar que está preso. A cada 3 meses, tá? Sua família vai levar ao INSS, tá? Um documento comprovando que você ainda se encontra preso. Caso você seja foragido pela justiça, você perde o direito aí ao auxílio reclusão. E lembra que uma vez suspenso o auxílio reclusão, você só terá, caso você seja recapturado novamente, mas lembra que existe um período de graça, não existe? Um período que você está gozando do benefício que é de 12 meses. Caso você seja recapturado dentro desses 12 meses em que foi suspenso o auxílio reclusão, você terá direito novamente, os seus dependentes terão direito novamente ao auxílio reclusão. Mas caso passe os 12 meses e você seja recapturado, perdeu o direito ao auxílio reclusão. Então, olha só, primeiro ponto do auxílio reclusão. Será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver de gozo de auxílio-doença, ou de aposentadoria, ou de abono de permanência em serviço. Então é importante lembrar que você não pode acumular com auxílio reclusão nenhum auxílio-doença, muito menos aposentadoria.
Então frisa pra gente, várias questões de prova vão perguntar se você pode acumular o auxílio reclusão e ele não pode acumular com auxílio doença ou aposentadoria. Ou recebe um ou recebe o outro. Outro ponto importante é do auxílio reclusão retirado da própria lei. O requerimento do auxílio reclusão deverá ser instituído com certidão de efetivo recolhimento à prisão. Lembra que eu contei para vocês que você tem que comprovar que está preso, perfeito? Para que a sua família tenha direito. Então, o documento será uma certidão de efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatório para a manutenção do benefício. Apresentação de declaração de permanência nas condições de presidiário. Então, vamos lembrar alguns pontos importantes aí, dicas chaves quanto ao auxílio reclusão. Primeira dica, você tem que ser, o que, pessoal? Dependente. Então, você tem que ter dependentes. Esse benefício não é para o segurado, mas sim para os dependentes. Não tem carência, ou seja, assinei minha carteira hoje, me tornei um contribuinte individual, me tornei um segurado facultativo quando efetuei a minha inscrição, perfeito? Naquele momento, a carência se torna uma carência zero. Posso ser preso a qualquer momento e meus dependentes terão direito. Lembra que os dependentes da primeira classe, segunda classe, terceira classe, claro que só terá direito aquele quando não existia classe, existindo uma classe anterior, exclui a posterior. Detalhe, baixa renda. Frisa no seu caderno, você que está fazendo sua anotação aí, frisa pra gente que você tem que ser um segurado de baixa renda para gozar desse benefício. Frisei para vocês aí no quadro que baixa renda a partir de R$ 971,15, mas este valor não será perguntado na sua prova, é só a título de curiosidade, tá? Caso ele apareça na questão de prova, vai estar escrito ali na questão da prova R$ 971, mas é pouco provável que isso aconteça. Entenda que é para o segurado de baixa renda, tá? E claro, se é auxílio reclusão, no caso da pensão por morte, o fator gerador era a morte. No caso do auxílio reclusão, o fator gerador, tá? Conta aqui pra gente, o tipo de prisão. Ou seja, qualquer tipo de prisão, como nós vamos ver em algumas questões posteriores. Olha só. Lembrando que você vai ter que apresentar a certidão de recolhimento a cada quantos meses aí que vocês estão olhando no quadro? 3 meses, tá? E aí nós temos a curiosidade, cuidado, graça de 12 meses do benefício. Então vamos a algumas dicas quanto a essa graça de 12 meses. Aqui. Olha só, vamos entender isso aí. Bem, então eu era um empregado. Um exemplo, eu era um empregado. Estava na condição de empregado, pratiquei um crime, tá? Pratiquei um crime. Nesse momento me encontro na condição recluso, tenho filhos, sou um trabalhador de baixa renda, então sou um empregado, mas sou um empregado de baixa renda. Por ser um empregado de baixa renda, nesse caso, meus filhos, tenho aí 2 filhos, tá? 2 filhos, tenho uma esposa, e me encontro agora na condição de preso recluso. São dependentes da primeira classe. São dependentes da primeira classe. Nesse caso, eles terão direito, meus dependentes da primeira classe, terão direito ao meu auxílio reclusão, salário mínimo, R$ 800, lembrando que o limite é R$ 971,15. Nesse caso, eles vão receber esse benefício. Eles vão ter que comprovar perante o INSS através de uma certidão, a certidão de recolhimento. Então, estou ali preso. Invento de fugir. Não quero cumprir minha pena, fujo. Nesse momento, eu estou fugindo. Fugi. Fiquei foragido. No momento que eu estou foragido, o que acontece com o benefício? Quando eles forem comprovar a certidão, não estarei mais preso, então a certidão será suspenso o benefício. Bem, nós aprendemos que esse benefício, ele goza de ele é carência zero, mas ele goza de uma graça. E a graça é de 12 meses. Olha que interessante. Vamos supor que eu era empregado, olha que interessante, eu era empregado, fui preso, estou recluso, minha família fica recebendo auxílio reclusão, vamos supor que minha pena tenha sido de 8 anos. Durante os 8 anos, minha família está ali apresentando a certidão, estou recolhido, estão recebendo o benefício, numa boa. Acabou minha pena, sou colocado em liberdade, vamos supor um regime aberto, ainda, né, com a progressão de regime, porque mesmo que eu esteja no semi-aberto, olha que interessante, você não pode acumular com outros benefícios, mas pode acumular com outro salário. Se eu vou para um regime semiaberto, que eu vou trabalhar durante o dia, ainda gozo do direito ao auxílio reclusão.
ainda dou até uma melhorada na minha renda. Mas sou colocado no regime aberto, tenho que arrumar emprego. Ainda minha família tem direito a receber esse benefício. Não tem direito a receber o benefício? Não, não tem, porque eu não estou mais recluso, eu estou em regime aberto. E eu tenho aí um prazo de 12 meses para arrumar um emprego. Lembrando que eu terei que fazer essa contribuição no 14º mês, não é? Por ter trabalhado no 13º mês, é o prazo limite, como nós vimos na aula anterior. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho direito a 12 meses ainda. Se durante esses 12 meses eu não arrumo emprego, mas eu invento de praticar um crime e sou preso por esse crime, minha família vai ter direito ao auxílio reclusão? Vai ter direito a partir do momento que eu for preso, porque eu ainda estou gozando da graça. Ricardo, passou os 12 meses. E também não me tornei segurado facultativo. Não fiz a contribuição, né, até o dia 15 do 14º mês. E aí? Pratico um crime, não consigo emprego, pratico um crime. Nesse caso, se você vem praticar o crime aqui, já fora do direito de graça, não é um segurado facultativo, nesse caso, sua família não terá direito ao auxílio reclusão mais. Perfeito? Outra curiosidade é porque, antes de eu ser preso, eu era contribuinte, carteira assinada, então, novamente, fato que no momento da prisão, eu era um empregado. Perfeito? Eu tinha já mais de 10 anos, né, de trabalho efetivo na empresa, ou seja, eu já tinha 120 contribuições. Olha que interessante, eu tinha 120 contribuições. E aí, fui preso, no momento que eu fui preso, cumpri a minha pena, fui colocado em liberdade. Durante esse período, minha família ficou recebendo o auxílio reclusão. Fui colocado em liberdade. Tenho 12 meses de graça, mais 12 meses de graça, porque eu tinha efetuado mais de 120 contribuições. E como nós vimos na aula passada, então eu tenho esse período todinho aqui para arrumar emprego. Caso eu não arrume emprego em nenhum desses períodos aqui, a partir do momento do 14º mês, caso eu não me torne um segurado facultativo, venha praticar crime aqui, minha família não terá direito mais ao auxílio reclusão. Mas se eu venho praticar crime e sou preso durante esse período, ainda eles estão gozando do período de graça, que era de 12 meses, prorrogado mais 12 meses, porque antes de ser preso eu tinha mais de 120 contribuições. Perfeito até aí? Nesse caso, ainda estarei contando o benefício. Lembrando que esse período ainda pode ser prorrogado ainda, né, por mais 12 meses. Vamos lá. Pratiquei crime, eu era um empregado de baixa renda, claro. Então, no momento do meu crime, tá? Eu, empregado, tinha mais de 120 contribuições à Previdência, nesse caso. Cumpri a minha pena. Durante o período da minha pena, os meus dependentes receberam o auxílio reclusão. Tinha direito a 12 meses de graça, mais 12 meses porque eu tinha mais de 120 contribuições, e durante esse período eu quis trabalhar e fiz minha inscrição no Ministério do Trabalho. E uma vez inscrito no Ministério do Trabalho, esse prazo pode ser prorrogado em mais 12 meses. Ricardo, e se você não tinha 120 contribuições? Não tem problema. Estava preso, cumprindo a minha pena, minha família estava recebendo o auxílio reclusão, fui colocado em liberdade, eu tinha os 2 meses, porque eu era empregado. Não tinha 120 contribuições, mas estou inscrito no Ministério do Trabalho, atrás de emprego. E por estar inscrito no Ministério do Trabalho, gozo dos 12 meses. Se algum desses momentos aqui eu for preso praticando crime, minha família vai voltar a receber o auxílio reclusão. Agora, caso no 14º mês eu não efetue nenhuma contribuição, nem como segurado facultativo, porque nós vimos na primeira aula que no 13º eu tenho que voltar a trabalhar para contribuir no 14º. Caso eu não volte, eu posso ser um segurado facultativo, mas eu tenho até o 14º mês para fazer esse pagamento. Caso eu não faça, minha família não terá o direito ao benefício se eu vir a ser preso. Caso eu me torne um segurado facultativo, olha que interessante, paguei uma parcela como segurado facultativo, tenho 6 meses de graça ainda.
já que a carência para o auxílio reclusão é 0. Então, paguei uma, prorroguei mais 6 meses. Perfeito? Ricardo, e foragido? Caso foragido, você vê que vai ultrapassar os 12 meses foragido, vê que a polícia não vai botar a mão em você em 12 meses, você pode se tornar um segurado facultativo. É irônico, mas você pode. Perfeito? Fazer as suas contribuições, caso você seja preso, sua família goze do auxílio reclusão. Perfeito até aí? Olha só. Então nós vimos que você tem que comprovar aí pra gente, para ter direito ao auxílio reclusão. Certidão de recolhimento a cada 3 meses. Cuidado, graça de 12 meses. Preso em regime fechado ou semi-fechado, perfeito, isso é extremamente importante, tá? Regime fechado e semi, só não vai ter direito ao benefício quando você estiver no aberto. Graça poderá ser prorrogada por 120 contribuições aí, caso você tenha 120 contribuições. O valor não poderá ultrapassar, tá? O teto aí de R$ 971,00 hoje 15 centavos. Perfeito até aí. Vamos pegar uma questãozinha aí pra gente. Ricardo, eu fugi. Fugi, desapareci. Estou foragido ainda, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Estou foragido. Minha família aí... Estou foragido. 6 meses sem notícia. Minha família pode requerer que isso deixe de ser uma... Não tem mais direito ao auxílio reclusão, que eu estou foragido. Mas eles podem impedir que eu seja determinado morto. Estou foragido, mais de 6 meses, sem notícia, sem sinal. Vão até o Poder Judiciário, ao juiz federal, provar que provavelmente eu fui morto, né? Deram fim no corpo e a justiça vai tramitar. Esse processo pode levar algum tempo, mas você pode determinar a sua morte, tá, por decisão judicial. E você terá direito, na verdade a sua família, seus dependentes terão direito então à pensão por morte. Então o auxílio reclusão ainda tem essa curiosidade. Você está ausente, você ainda é um dependente, tá? Lembro que você está naquele período de graça dos 12 meses, então é interessante que a família faça durante esse período, ela pode também pedir que isso seja modificado para uma pensão por morte. E aí os dependentes gozarão do benefício. Caso você venha aparecer, claro que o benefício será suspenso. Mas nesses últimos 30 anos aí, nunca reapareceu uma pessoa que a justiça tinha dado como tinha determinado a sua morte. Perfeito, tem? Vamos ver uma questão aí pra gente. Olha só. Vou pegar uma questão aí pra gente. TRT juiz aí, não tem muito segredo. Olha só. O auxílio, dito auxílio reclusão, é devido ao segurado. Nem precisa continuar. Onde está o erro da questão? Ele não é devido ao segurado, ele é devido aos dependentes, tá? É um benefício que é dado aos dependentes. No caso de prisão cautelar, flagrante, preventiva, provisória, tudo bonito na questão, decorrente de sentença de pronúncia ou condenatória, sem trânsito em julgado, ou quando o encerramento decorrer de sentença condenatória transitada em julgado. Perfeita a questão, mas o erro está aí quando ele fala que é devido ao segurado. Ele não é devido ao segurado, mas devido aos dependentes. Tá joia? Vamos mais um pouquinho aí pra gente. Bem, fechamos aí os benefícios dados aos dependentes. Vamos falar agora de benefícios que são dados tanto aos dependentes quanto aos segurados. No caso aí, vamos falar um pouquinho da reabilitação profissional e o serviço social, tá? Vamos pegar um pouquinho da reabilitação profissional aí. Temos algumas curiosidades quanto à reabilitação profissional. Então, se você está aposentado aí por invalidez, perfeito? Você é um aposentado por invalidez, na condição de segurado. Se você é um dependente aí, que tem mais de 21 anos, mas foi considerado inválido, você pode passar por uma reabilitação profissional. A ideia do INSS aí, tá? É proteger e garantir, que você volte ao mercado de trabalho. Então, nesse caso, você vai ter os meios para educação e adaptação profissional. O INSS ele vai fornecer aparelhos, próteses, ortos, instrumentos. Vamos ver isso mais detalhado já já. Mas o que eu quero de vocês aqui, deixa eu até pegar aqui outro ponto, bem aqui, olha só, habilitação e reabilitação profissional e social deverão proporcionar aos beneficiários a incapacidade parcial ou totalmente para o trabalho, às pessoas portadoras de deficiência, os meios para educação e adaptação profissional
social indicados à participação do mercado de trabalho no contexto que vise. Olha só que interessante. Fornecimento de aparelhos, próteses, órteses, instrumentos, auxílios para locomoção, quanto à perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Então repara que tanto para os dependentes, como o segurado, como o aposentado por invalidez, no caso, quem está recebendo, por exemplo, auxílio acidente também, olha só, quem está recebendo aí, tá, um dependente com mais de 21 anos, mas que é inválido, incapaz, poderá também sofrer esse benefício. O INSS vai oferecer reabilitação profissional, reparação ou substituição de aparelhos, tá? Mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranhas à vontade do benefício, o INSS irá reparar isso. Transporte do acidente do trabalho quando necessário, prestação de que trata o artigo anterior será devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida da possibilidade do órgão da Previdência Social ou seus dependentes. Então, o que eu quero que vocês frisem é o seguinte: a reabilitação profissional, você está obrigado a passar por ela. Se você é um aposentado que está sob invalidez, se você é um aposentado que está recebendo aí, se você é um dependente aí com mais de 21 anos, mas considerado inválido, você é obrigado a participar. Toda vez que o INSS ele vai te requisitar, fazer exames periódicos, se apresentar, fazer o recadastramento, né, passar por perícia, você será submetido e poderá ser submetido a uma reabilitação profissional. Você é obrigado, desde que você não está obrigado a fazer uma transfusão de sangue, coloca aí pra gente, você não está obrigado a fazer uma transfusão de sangue, você também não está obrigado a fazer cirurgia. Então ele vai oferecer uma reabilitação profissional, ele vai oferecer uma condição para você voltar ao trabalho, mas você não está obrigado a fazer transfusão de sangue e nem está obrigado a fazer cirurgia. Perfeito até aí? Ele vai oferecer meios, acesso, órteses, próteses, como você viu, mas você não está obrigado a fazer transfusão de sangue nem cirurgia. Outro ponto embarcando para a gente aí. Quanto ao serviço social, tá? Também é dado aos dependentes e aos pensionistas, perfeito até aí? Então você que é um dependente, você que é um segurado, você também terá direito ao serviço social, tá? Lembrando que em nenhum momento o serviço social ele vai buscar orientação, buscar a melhor forma para você voltar à sua capacidade laborativa. Repare o que determina a letra da lei. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários os seus direitos sociais e o meio de exercê-los, e estabelecer conjuntamente com eles os processos de solução de problemas que emergenciarem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Então, você vai também obrigado a participar do serviço social. Quando o INSS, a perícia achar que isso é necessário, talvez um problema psicológico, consultar com psicólogos e ver que existe uma depressão, uma doença, você pode ter participado do serviço social. Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária, tá? E atenção especial aos aposentados e pensionistas, perfeito? Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante a celebração de convênios, acordos ou contratos. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento das políticas previdenciárias, em articulação com a associação e entidades de classe. Perfeito? E o último ponto aí, que o serviço social é considerado a universalização da Previdência Social e prestará assessoria técnica aos estados e municípios na elaboração e implantação de sua proposta de trabalho. Então, o serviço social ele busca essa melhoria na condição do INSS para os seus beneficiários. Perfeito até aí? Finalizamos nesse ponto aí.